Agora nós vamos aproveitar esse gancho com a história do seu Orlando, porque muita gente que às vezes faz aí outras atividades, chega aquele momento que é tão esperado da nossa vida, que é a aposentadoria. Mas aí para tudo que está fazendo e de repente fica numa confusão. Poxa vida, não era tão assim quanto eu esperava. Vamos falar sobre isso com o doutor em psicologia, Ivan Rabelo. Seja muito bem-vindo. Olá, que Rogério. prazer. Porque acontece mesmo isso, né, Ivan? A gente espera tanto a aposentadoria, mas daí quando se aposenta, fala, poxa, eu não estou me encontrando? Isso. É isso mesmo, Rogério. Primeiro quero agradecer a você e a Beth pelo convite também ao Combina, né? E também agradecer a quem está nos assistindo aí para ouvir um pouquinho dessa nossa conversa, né? O que acontece muitas vezes é que nós nos preparamos a vida toda para trabalhar, para estar em movimento, para vivenciar coisas boas e também os desafios da vida, mas muitas vezes a gente não chega a pensar no que a gente quer fazer com esse tempo que a gente vai ter disponível após a aposentadoria. Que é justamente para curtir a vida. Exatamente. Né? Alguns indicadores mostram, algumas pesquisas, Rogério, têm mostrado que a nossa expectativa de vida tem aumentado ao longo do tempo. Em 1940, nós tínhamos uma expectativa de vida de 45, 46 anos, em média. Atualmente, o IBGE, numa pesquisa de 2016, informa que a média de expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75, 76 anos. Então a gente precisa começar a pensar e a se preocupar se nós estamos vivendo mais, o que nós vamos fazer com esse tempo que a gente vai ter disponível a partir da aposentadoria. Tem que viver mais e com mais qualidade. E o artesanato pode ser uma atividade que vai trazer uma série de benefícios para esse período. Exatamente. Já que eu estou falando um pouco de pesquisas, né, trazendo algumas informações também, existe um estudo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina, que fala que justamente idosos que fazem atividades simples do dia a dia, como fazer atividades manuais, trabalhar com marcenaria, trabalhar com costura, colagem, que esses sujeitos têm 7% de chance a menos de ter qualquer tipo de demência ou uma doença cognitiva numa idade mais avançada. Em razão, sobretudo, da gente pensar que o trabalho manual e, sobretudo, o artesanato, ele pode contribuir para que você mantenha a sua mente sempre disposta, trabalhando. Quando você trabalha a psicomotricidade fina, que é justamente esse ato de usar as mãos, os dedos, tato, né? O nosso cérebro está conectado neurologicamente com isso. E dessas novidades, coisas que a gente aprende e manipula, isso vai deixando o nosso cérebro ativo. O que causa também para a gente uma saúde, é claro, mental, mas também isso colabora para a nossa própria saúde do corpo. Né? Sem dúvida. É corpo e mente ativos aí, né? Com saúde, com bem-estar, com um equilíbrio aí. Porque quando você vai fazer, por exemplo, tricô, crochê, precisa da receita. E aí você tem que decorar quais são os pontos, então isso vai exercitando o cérebro, isso. Não? Um outro fator determinante, sobretudo quando a gente pensa no artesanato, é que o artesanato ele não colabora só pra gente, pro nosso cérebro individualmente, mas ele tem uma questão social também atrelada que é muito importante. Primeiro, porque mesmo que você faça alguma coisa sozinho, você pode buscar referência em outras pessoas. Você pode convidar pessoas para você poder ensiná-las também a fazer isso, essa atividade que você pratica, compartilhar. E com isso... Uma interação social. Exato. A sociabilidade, que é uma questão que também fica muito diminuída em idades mais avançadas, é uma coisa que o artesanato pode contribuir. E uma das coisas, inclusive, algumas pesquisas também dizem que o número de idosos com transtornos de ansiedade e depressão tem aumentado. Uma mesma pesquisa de 2016 também informa que na fase de 60 a 64 anos, a gente tem 9% da população apresentando algum tipo de transtorno depressivo, sentindo solidão. Inclusive, de 97 para 2007, o aumento no consumo de antidepressivos em população de idosos tem aumentado muito. De 8%, que era o consumo em 1997, para um consumo de 23% dos idosos em 2007
apresentavam um consumo de antidepressivo. Hein? E aí a gente vê o artesanato como uma alternativa, porque a gente sempre costuma falar, né? Arte-terapia, então o artesanato acaba sendo essa outra opção. A Beth tem uma pergunta para participar aqui da nossa conversa. Diz aí, Beth. Aliás, uma conversa muito boa, né? A gente sabe também que quando chega a aposentadoria, fecha um ciclo e abre um novo ciclo, né? Então, existe também aquele grupo de trabalho que você participava. É um momento da pessoa, e ela está apta, talvez, até por conta da idade, de fazer novos amigos, de tentar aquele curso que, de repente, não tinha tempo para fazer e de se abrir a isso. Ela tem condições psicológicas para isso, Ivan? Beth, essa sua pergunta é muito incrível, porque se a gente for pensar, a gente passa uma vida toda, às vezes 50 anos, até mais da vida, trabalhando e sonhando com esse momento onde a gente vai ter um pouco mais de tempo para cuidar de si mesmo, cuidar da casa, fazer coisas que a gente não conseguia fazer porque o trabalho nos consumia muito. Mas aí, quando a gente vai para a aposentadoria, passado aquele primeiro período de euforia, a gente começa a entender, ter sentimentos de solidão, de pouca produtividade, de acreditar que não consegue encontrar mais os amigos, que os amigos continuam ocupados e só você que talvez tenha um tempo livre. De não se sentir útil. De não se sentir útil. Então, nesse sentido, é muito importante que você faça escolhas que possam trazer equilíbrio e bem-estar. Equilíbrio entre o corpo e mente. E isso, conforme a Beth trouxe, pode acontecer por meio de interações sociais, por meio de você produzir alguma coisa e ver o resultado do seu trabalho, isso também. Mas eu me lembro, e se vocês me permitem, trazer uma ideia de uma fábula que é da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem conhece essa fábula, a Alice está perdida e em um determinado momento ela encontra com o gato e pergunta, né? Gato, qual caminho eu devo seguir? E o gato prontamente responde, bom, para onde que você quer ir? Aí ela pensa e responde, não sei. Não sei para onde que eu quero ir. E a resposta dele é, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu acho que o que a Beth trouxe é importante da gente pensar que é o que eu quero fazer com a minha aposentadoria. Qual caminho seguir? Qual caminho eu quero seguir? Tem muito a ver com aspectos de afeto positivo e negativo. Se eu sou uma pessoa que olho muito para a parte negativa das situações... Eu posso ter o domínio da minha vida, o controle, né? Exatamente, Rogério. A ideia é que você perceba que o controle das coisas que acontecem ao seu redor depende também, sobretudo, de você. Então, mesmo que aconteça uma coisa ao meu redor que não tenha uma saída que me pareça importante, interessante, eu sempre tenho que ir em busca de um outro olhar e entender como eu posso transformar essa situação numa coisa que me traga equilíbrio, felicidade. É ver o outro lado, e sempre tem o lado positivo das coisas. Então, minha gente, bora parar de reclamar, espantar a tristeza, deixar bem longe e bora fazer artesanato. Isso mesmo, Rogério. Doutor Ivan Rabelo, que prazer recebê-lo. Olha, eu convido a voltar mais vezes, porque tem tantos assuntos para a gente abordar e trazer os benefícios que o artesanato faz aqui para a nossa vida, para o artesanato, né? E você quer deixar alguma mensagem para a gente encerrar, alguma fala? Gostaria, Rogério. Eu acho que uma coisa importante é a gente entender... Tem uma música do Almir Sater que chama Tocando em Frente, que é uma música que o começo dela fala assim, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Tem uma coisa importante que é a maturidade. A gente esquece que o maior presente que a aposentadoria traz junto pra gente é a maturidade, de poder fazer escolhas, não ficar muito mais se preocupando com os outros, mas aquilo que faz bem pra mim. Já tem toda uma experiência de vida, todo um aprendizado, né? Aproveita isso. Aproveitar. Doutor Muito Ivan, obrigado. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho.